Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 1 acerca da representação gráfica da figura humana. Essa série de aulas é baseada na obra do Steve Houston, Figure Drawing for Artists. Qual que é a ideia dessa aula? É apresentar para vocês os conceitos de Steve Houston, incluir algumas reflexões a partir dessas citações e propor para vocês alguns exercícios, sejam do próprio Steve Houston ou exercícios adaptados para o nosso canal aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos iniciar esse trabalho, com uma questão norteadora que o Steve Houston coloca e que é extremamente pertinente. Ele tenta estabelecer para o artista um pensamento que deve nortear o ato de fazer arte. Muito antes de você ter ferramentas de desenho. Então, partindo desse pressuposto, o que ele entende que é importante para um artista? De acordo com Houston, fantasia, mito, folclore, tudo é mentira para a mente, mas todas são verdadeiras para o coração. E o coração é onde a arte prospera. A arte não é projetada para convencer a mente. A ciência lida com isso. A arte, neste ponto mais poderoso, apela às emoções, como a mitologia. Tentando dissecar esse comentário do Steve Houston, nós entendemos que tanto o artista quanto o leitor possuem memórias, imaginário, elementos de criação que o artista pode trabalhar no intuito de despertar emoções para o leitor. E é claro, essas emoções elas podem ser as mais complexas possíveis. Pode ser uma emoção de felicidade, como também pode ser trazer uma sensação como, por exemplo, o grotesco. Deixe-me dar um exemplo aqui. Reparem nesse cartão postal norte-americano. Apesar dele ser os presidentes americanos, e isso tem um peso de representatividade para essa cultura, o anime japonês Naruto adaptou esse cartão postal para a realidade fantasiosa da cidade do protagonista, que é uma cidade oriental e que possui toda uma situação em relação à cultura dos ninjas, dos samurais e por aí vai. E por que o autor utiliza isso? Porque esse cartão postal, mesmo tendo uma relevância muito diferente, em outro nível para a cultura norte-americana, é um cartão postal universal. Qualquer pessoa, quando vai ver essa cena do Naruto, reconhece ou se remete à cultura norte-americana, esse cartão postal. E isso causa uma emoção para o leitor. Causa uma sensação. E sensações diferentes. Provavelmente, para o leitor norte-americano, quando ele vê essa cena em Naruto, ele vai ter uma reação. Nós, latino-americanos, outra. E assim sucessivamente. Mas parte do imaginário, ou seja, de uma construção fantasiosa, porém com uma base consistente, com uma base real. Ou seja, o artista acaba se comunicando e despertando uma emoção para o leitor. Outro exemplo que nós podemos citar é o ônibus, o ônibus londrino, do qual Harry Potter, um personagem londrino também, utiliza para fazer o Night Bus. Então ele usa esse carro característico dentro do seu universo de fantasia e isso traz um imaginário, uma memória para o leitor. Apesar de ser uma série londrina e o ônibus ser londrino,
são de conhecimento universal, tanto um como o outro. Então, novamente, para cada leitor espalhado no mundo, esse Night Bus traz uma sensação diferente. Agora, o que é muito importante? Por ele ser estilizado, por ele ter uma determinada função, por ele ter uma estética, ele não passa despercebido, né? E mesmo um autor latino-americano ou um leitor latino-americano que provavelmente não utilizou um ônibus dessa natureza, né, ele vai ter algum tipo de afeto em relação a esse ônibus, né? Quem, por exemplo, assistiu quando criança o Harry Potter vai passar a ter, já na fase adulta, né, uma memória afetiva acerca desse ônibus. Talvez se ele for para a Inglaterra, ele vai se emocionar lembrando desse filme, por exemplo. Então, é isso que o artista precisa pensar ou ter dentro de si quando ele estiver fazendo um trabalho. Segundo Houston, a mitologia tem apenas 2 requisitos. Não importa quão fantástico seja o mundo ou visão de mundo, ele precisa ser absolutamente consistente. Só então a cabeça relaxará e deixará o coração assumir o controle. Então, olha que interessante aqui, quando nós olhamos essa cena de Gotham City. Num primeiro olhar, é uma cidade, né? Uma metrópole, isso aí é um signo reconhecível. É uma cidade, provavelmente uma cidade portuária, né? E ela possui o mar, né? Ela é quase como se fosse uma espécie de ilha, né? Mas é uma cidade que nós já vimos em alguns locais. Porém, e essa é a parte consistente, né? Porém, ela possui um elemento fantasioso. Então a gente consegue enxergar como cidade, não vê nada de estranho, né? E aí a nossa cabeça fica relaxada e pronta para a fantasia. E qual que é a fantasia nesse caso? É uma cidade completamente escura, né? E no alto do céu, para justificar essa cidade escura, né? Você tem o bate-sinal. Então, para nós, quando a gente olha essa cena, nós não vamos sentir uma estranheza do tipo, isso daqui não é uma cidade. Não, a gente reconhece como uma cidade. Esse ponto ele já está na nossa mente muito tranquilo. Agora, a gente entende que essa cidade só poderia ser do Batman. E por isso que ela vira uma cidade fantasiosa. Um outro exemplo já é o de Metrópolis. Veja que é uma cidade até mais simplificada, né? Mais reconhecível. Porém, observe como as tonalidades elas são claras. Uma tonalidade de paz, né? Que é muito do feitio do Superman. Mas ela já é uma cidade muito mais comum, né, do que Gotham City. E olha só essa cidade que faz parte do universo do Hobbit. É uma cidade que num primeiro momento a gente sente uma certa estranheza, né? A gente bate o olho e fala assim, nossa, a cidade por cima, tem a montanha está por cima das casas. Mas é uma estranheza que depois cede à nossa memória do campo. Normalmente o ser humano ele tem uma memória afetiva do campo, né? Quando nós olhamos essa cena e observamos alguns animais, olhamos a janela, o cercado, o muro, aquela estranheza inicial, ela vai perdendo a razão de ser. Muitos locais possuem casas que são em morros, né? Muitos países, muitas regiões. Então aquela estranheza inicial do mato por cima da casa, ou como se a casa estivesse por dentro, né, da montanha, ela vai desaparecendo. E aí a gente vai entendendo, essa daí é a casa realmente do Hobbit, né? Por fim, apresentando aí, por exemplo, Star Wars, né? Essa cidade do Star Wars, ela é mais comum do que se apresenta, né? Porque ela tem alguns elementos que remetem a cidades orientais,
né? Então, as grandes megalópolis da Ásia, das Arábias, elas possuem prédios, possuem estruturas que lembram um pouco essa cena do Star Wars, né? Então acaba não causando tanta estranheza. Obviamente, quando a gente olha essas montanhas, esses pedregulhos, né, uma nave ali no meio do cenário, aí a gente percebe que é um cenário de ficção científica. Segundo Houston, as verdades fictícias como essa são importantes, críticas na verdade. Elas agem como mapas emocionais, ajudando-nos a navegar em nossos assuntos confusos do dia a dia. Os adultos precisam deles em alguns aspectos mais do que crianças. Os melhores mapas de estradas nos mostram como nos tornamos o herói de nossas próprias vidas. Afinal, até mesmo mudar de emprego ou começar um novo hobby é uma verdadeira aventura. Então veja que mesmo se nós trabalharmos com o que nós chamamos de slice of life, né, histórias extremamente realistas, nós vamos ter que criar uma jornada para esse herói, uma cidade que funciona para esse herói, uma direção de arte, um design, para a gente poder despertar emoções, né? Nós sabemos que no dia a dia há um caos de cores, de formas, mas quando a gente vai fazer uma criação, a gente tem que tentar fazer não uma criação científica, mas uma criação emotiva. Para finalizar, vou dar um exemplo de duas personagens que utiliza desse imaginário, da memória, da reconfiguração. Um é a Arlequina, né? Que ela pega a ideia do palhaço Pierrot juntamente com a Arlequina e forma um personagem. Como todos sabem, a Arlequina ela surge nas animações de Batman, né, como uma coadjuvante, como uma sidekick do Coringa, e depois ela vai adquirindo protagonismo. Tanto é que o design dela vai mudando de acordo com esse protagonismo, né? Hoje nós temos uma pequena lembrança do estereótipo do Arlequim, né? E temos mais uma palhaça, né, mais contemporânea, que até remete um pouco o gênero do horror, né? E do outro lado nós temos a mulher gato, né, do qual ela vai utilizar o estereótipo do animal, né? Então o gato a gente tem como estereótipo dele ser esguio, ser rápido, ser esperto, né, de ter as unhas, de ser levemente traiçoeiro, né? A gente nunca sabe qual é a intenção do gato, né? Tem toda uma mitologia em relação ao gato e o Egito, por exemplo, né? Representações. Então tudo isso entra na personalidade da personagem e por isso que ela é uma personagem que só vem crescendo dentro do universo da DC Comics, tá? Steve Houston nessa introdução, penso eu, ele coloca uma questão norteadora da qual é muito importante para o avanço dos estudos. Ok, você é um artista que consegue pensar em elementos convincentes, ou seja, consegue utilizar boas referências do mundo real, tem ideias boas em relação a como caracterizar esse mundo consistente com a fantasia. Porém, quais são as ferramentas técnicas que eu preciso para poder tornar essa criação, além de uma criação crível, uma criação de qualidade? Então, para as próximas aulas, né, vamos estudar essas ferramentas, essa forma de representar, essa forma de desenhar, mas sempre trabalhando com essa questão norteadora. Desenho não é um elemento técnico,
não é um elemento simplesmente científico, ele é um elemento emocional. Então tente trabalhar, tente aprender os fundamentos do desenho, da ilustração, das composições, das cores, perspectiva, sempre com o intuito de emocionar o seu leitor. Caso você tenha gostado desse vídeo, peço que você curta e se você acha que ajuda na sua formação, se inscreva no canal e acompanhe essa série de aulas que vai ser baseada no trabalho genial do Steve Houston, tá certo? Então, desde já, o meu muito obrigado.